E muito bom dia! Bom dia para você! Bom dia, como é que você tá hoje? Estamos iniciando aqui mais uma live, Blindagem da Manhã. Hoje é quarta-feira, chegamos na metade do ciclo dessas lives que estão acontecendo todos os dias, de segunda a sexta, na parte da manhã. Chegamos na metade do ciclo. Gente, que legal! Cada vez que eu tô vendo esse propósito dessas lives avançando, eu fico feliz de poder contribuir, de poder estar aqui, de poder ver depois os comentários, de poder receber feedbacks com relação a isso, porque não foi preparado. É lógico que dentro da live não tem como fazer um conteúdo muito profundo, mas também não foi preparado nada muito raso para entregar para vocês, foi preparado conteúdos de valor e de transformação, conteúdos de consciência, que é o que eu costumo dizer. São conteúdos de consciência que, se você entender a profundidade da consciência que você pode ter com esse conteúdo, você já vai começar a olhar para a sua vida de uma outra forma, e o fato de você mudar o seu olhar para a sua própria vida, para a sua própria situação, já começa a surgir situações, pensamentos que você já começa a ter um norte do que você, quais comportamentos e quais pensamentos e quais raízes estão dentro de você que precisam ser mudadas. Isso já é incrível, já é transformador. E deixa eu passar aqui, olha só, tudo que a gente já viu até hoje, nessas lives de blindagem da manhã. Blindagem de quê, Camila? Do seu emocional. Porque hoje a maioria das pessoas, não vou dizer 100% porque eu não tenho dados para isso, né? Mas a maioria das pessoas vive um colapso emocional, vive um declínio emocional, uma desordem emocional dentro de si, e isso afeta todas as áreas da vida. Muita gente vive hoje resultados ruins e se conforma com isso. Se conforma com resultados ruins dentro das áreas da vida, dentro dos relacionamentos, da família, do profissional, e acha isso normal. Não é normal, tá? Então, hoje já é a 8ª live desse ciclo de 3 semanas. E vou passar aqui, ó, no primeiro dia nós vimos que você não está fraca, você está sobrecarregada. A segunda live foi sobre o cansaço que o descanso não resolve. A terceira live foi sobre por que você reage e depois se arrepende. A quarta live, você não é sensível demais. A quinta live, você aprendeu a ser forte cedo demais. A sexta live foi sobre você sente rejeição, mesmo quando ninguém te rejeitou. A sétima live foi sobre a dificuldade de confiar no que não depende de você. Essa live foi ontem. Então, todas essas lives estão salvas no meu feed. Você pode depois entrar no meu feed, entrar no meu perfil e acessar todas essas lives. São conteúdos rápidos, eu tô passando aqui de 20 a 30 minutos só, todos os dias de manhã, para trazer esse conteúdo, e conteúdo muito rico, muito, igual a gente costuma falar, tá cheio de ouro nesse conteúdo, cheio de coisas preciosas nesses conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre o medo de não ser suficiente. Hoje esse é o tema da live. Então, se você faz o tempo todo, mas mesmo assim parece que você não se sente o suficiente, ou então você entrega, se dedica, você se esforça, mas dentro de você ainda acha que poderia ter feito melhor, você nunca está conformado, você mesmo não vê suficiência em si mesmo. Então, se você vive isso, e você tem essa sensação silenciosa de nunca ser boa o suficiente, fica aqui comigo porque essa live é pra você, tá? Essa live é pra você. E essas lives são um pouquinho do que... Só silenciar aqui. Essas lives são um pouquinho do que eu entrego dentro da Jornada Alva. O que é a Jornada Alva? É um programa... Uai, não silenciei? Agora sim. A Jornada Alva é um programa de aulas gravadas, são aulas gravadas que não são só um curso, é muito mais profundo. Eu trago muito a questão da neurociência,
a questão da fé, do que está na palavra, colocar em prática tudo que é aprendido, porque aqui nas lives eu trago muita consciência, mas na Jornada Alva, além da consciência, que é muito mais profunda do que aquilo que eu tenho trazido aqui, você vai ter exercícios práticos para colocar em prática aquilo que é aprendido. Então não é só um programa de curso, são 7, o título, o nome é Jornada Alva, 7 dias para o recomeço, mas são 7 aulas com cada dia com um tema diferente, envolvendo tudo isso que a gente vem falando aqui nas lives, mas não são só aulas gravadas, é um processo, é o início de um processo. Por isso que é 7 dias para o recomeço, é o início da sua mudança para poder recomeçar o quê? Principalmente a tua mentalidade, para que você, mudando a tua mentalidade, você mude os teus comportamentos, mudando os teus comportamentos, você alcance resultados diferentes. E isso é possível, tá? Você não vai sair, depois desse programa de 7 dias, você não vai sair a mesma pessoa que você entrar. E lembrando que essa jornada de 7 dias, ela é o começo. Ela é o começo de um processo. Você não vai terminar os 7 dias finalizando o processo completo, porque o processo dura a vida inteira. O autoconhecimento, ele dura a vida inteira. Então, você vai estar sempre buscando a sua melhor versão. E a Jornada Alva, ela veio como um pontapé inicial. Caramba, eu sei que tem alguma coisa errada. Eu não tô gostando dos meus resultados. Eu não tô gostando do rumo que a minha vida tá tomando. Mas eu não sei o que tem de errado. Eu não sei o que tem que mudar. Eu não sei por onde começar. A Jornada Alva, ela veio para isso. Ela é um direcionamento para você saber para onde começar, como começar. E aí tem um norte. Depois tem outros caminhos para poder aprofundar mais, enfim, você vai buscando conhecimento e aplicando esse conhecimento que a gente encontra novos resultados para nossa vida, tá? E o link tá na bio, tá na minha bio, é só entrar lá no meu perfil e clicar no link da minha bio, que você vai acessar o conteúdo da Jornada Alva, e se fizer sentido para você, você entra na Jornada Alva, já tá liberado, já foi liberada a primeira e a segunda aula, hoje à noite eu vou liberar a terceira aula da Jornada Alva, então tá sendo liberado uma aula por dia, e depois vai ficar disponível para você durante um ano, que você pode acessar o momento que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o tema da nossa live hoje, o medo de não ser suficiente, tá? Você alcança algo hoje e você não comemora. Você recebe um elogio e você minimiza isso. Então, assim, você termina uma tarefa, mas já pensa na próxima. Então, assim, quando você erra, a cobrança, ela vem de você para você mesma de uma forma muito pesada, muito excessiva. Então, aquilo que você faz é como se fosse muito pequeno, mas quando você erra, parece que o trem é muito grande. E muitas vezes, isso vem de você. Muitas vezes, as pessoas, elas não estão colocando esse peso, mas você coloca esse peso em você. Então, isso acontece com você? Isso acontece por quê? Porque você não se sente boa o suficiente. Você não comemora o que você alcança. Você minimiza. É como se você não merecesse o elogio. Ou qual o pensamento que você tem quando alguém te elogia? Ah, não, essa pessoa só tá sendo educada. Ah, não, ela só fala isso porque é minha amiga. Então, você minimiza. Por que você não se acha digna de receber um elogio? Porque não é só nossa, obrigada, nossa, agradecer. Por que quando alguém te elogia, fala, nossa, como você tá bonita hoje? Ai, capaz, eu peguei a primeira roupa que veio no guarda-roupa. Você minimiza. Ai, não, são os seus olhos. Você traz isso como uma forma de brincadeira, mas você tá minimizando aquilo que fazem pra você, o que diz respeito a você. Por que minimizar? Por quê? Por que eu não posso receber um elogio? Por que eu não posso no sentido de que eu acredito que eu não mereço um elogio? Porque a pessoa olha pra mim e fala, cara, nossa, como você fala bem? Não. Ai, dentro de mim, talvez eu até agradeça. Ai, obrigada. Mas dentro de mim, eu coloco uma situação de não suficiência. Ai, fulano só falou isso pra me agradar. Ai, fulano só falou isso porque é meu amigo, minha amiga. Ai, só falou isso porque, enfim. Por quê? Mas quando você erra, você é a primeira pessoa a se criticar, a colocar peso, a
a trazer uma comparação, você se compara, você se critica, você se exige demais. Por quê? Então nós vamos trazer consciência sobre isso hoje. Por quê? E talvez ninguém ao seu redor tá te cobrando. Talvez ninguém ao seu redor tá te cobrando tanto quanto você mesma se cobra. E o fato, talvez, de você acreditar, se você perceber nas outras lives, eu sempre trago, talvez você só acredite. Talvez você só acredite que vai ser cobrada e isso já é o suficiente para você colocar peso numa situação que não tem peso, que não precisa ter peso. Por fora, você parece forte, competente, responsável, mas por dentro existe uma pergunta constante: será que eu sou boa o suficiente? Será que o que eu faço realmente tem valor? Será que o meu produto, vou pro lado do empreendedorismo, será que o meu produto realmente é bom assim, igual as pessoas falam? Uma vez, esses tempos atrás, alguém que falou comigo, falou assim: Camila, as pessoas falam tão bem daquilo que eu faço, tão bem, mas será que é tão bom assim mesmo? Porque eu vejo as pessoas e parece que quando eu consumo o meu próprio produto, parece que é tão normal, parece que é tão básico. Mas as pessoas falam e ela mesma não acreditava naquilo que ela fazia. Por quê? Porque o nível de exigência dela para com ela mesmo é altíssimo. E ela não acreditava no feedback que as pessoas davam para ela. Então, um bichinho aqui me incomodando. Então, como é que é o seu nível de exigência para com você mesma? Será que você é essa pessoa que eu tô falando? Porque eu era, gente. Eu era. E assim, eu tenho que me policiar pra velha Camila não vir à tona o tempo todo. Então, muitas vezes eu olho pra isso que eu tô fazendo aqui, entregando pra vocês. Isso que eu tô entregando pra vocês é de um nível, e assim, sem falsa modéstia, é de um nível de consciência muito profundo. Eu tenho ciência de que quando eu não tinha consciência disso aqui que eu tô passando pra vocês, eu vivia uma vida totalmente no escuro, uma vida totalmente em trevas. E dentro da igreja, tá? E dentro da igreja. Porque eu acreditava que todos os meus resultados negativos eram normais. E não é. E não é. E quando eu comecei a buscar e a entender tudo que me vinha acontecendo, eu comecei a enxergar novas oportunidades, a entender e buscar novos lugares, novos conhecimentos, entrar em mentoria, entrar em treinamento, e ler livro, e ver filme, tudo que estava direcionando para mudança de mentalidade. E aí eu entendi de fato que a palavra de Deus diz que não vos conformeis com este mundo. E isso não condiz só em questão de que, o mundo lá fora e o mundo evangélico, por exemplo, o mundo cristão. Não é só sobre isso, é sobre tudo. A palavra de Deus não se separa só entre coisas do mundo e coisas do evangelho. Não é só sobre o espiritual, é sobre a sua vida como um todo. É sobre todas as áreas da sua vida. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então isso diz sobre o todo, não é só sobre a sua vida espiritual, só sobre o seu relacionamento com Deus, mas sobre você não se conformar com aquilo que é medíocre, não se conformar com aquilo que é ruim. Não se conforme, mas renove a sua mente, porque através da renovação da sua mente, você vai experimentar o bom, perfeito e agradável vontade de Deus para sua vida. Camila, só no espiritual? Não. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida no espiritual, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, no social, no seu relacionamento. Quando falo relacionamento, é conjugal, é com parentes, é com filho, é com amigos, é com financeiro, enfim, no seu emocional você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, e no espiritual também. Então tudo depende de como você trabalha primeiramente a sua mentalidade. A palavra diz isso. Não se conforme, dê um chega, dê um basta. Qual área da sua vida que precisa de mudança? Qual área da sua vida precisa sair do negativo e ir para o positivo? Qual área da sua vida precisa da sua atenção e você não está dando atenção porque é uma área difícil?
Qual área da sua vida precisa que você mude a mentalidade para que você altere os seus resultados? Então, assim, quando eu comecei a olhar, eu tava falando de quando eu comecei a olhar para tudo isso que eu tava fazendo, tudo isso que eu comecei, esse movimento que eu comecei a fazer na minha vida, e depois me veio um propósito de, caramba, as pessoas precisam saber disso. As pessoas, elas estão destruindo a sua própria vida com as suas próprias mãos por causa da sua mentalidade, por causa da forma como elas pensam sobre si mesmas e sobre o mundo. E sobre tudo que acontece na própria vida. Então, quando eu comecei a estudar isso, primeiro para mudar a minha vida, e depois eu busquei formação para poder aplicar isso e ter um método, uma metodologia para poder aplicar isso e passar isso para frente, eu comecei a questionar. Será que eu sou boa o suficiente para falar sobre isso? Será que realmente isso que eu estou fazendo tem valor? Será que realmente isso que eu estou trazendo tem raiz, tem valor, tem significado? Será que realmente isso transforma? Eu me questionei muito sobre isso. E aí eu comecei a dar uma palestra aqui, dar uma palestra ali. E aí, quando eu via os feedbacks, me animava. Mas depois que passava o efeito do feedback, eu me questionava de novo. Por quê? Porque a minha exigência de ser perfeita ou de acreditar que eu não sou boa o suficiente para poder entregar esse tipo de conteúdo ou para acreditar que eu posso, através de mim, ser ferramenta do Senhor para transformar pessoas, porque não é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre a Camila, é sobre Deus me colocou num propósito, Deus entregou um propósito para minha vida, me criou para um propósito, e hoje eu olho para tudo isso e eu enxergo o propósito na minha vida para isso, mas não porque a Camila é boa, mas porque eu me coloquei à disposição para ser ferramenta do Senhor na vida das pessoas que cruzarem o meu caminho, que quiserem ajuda e quiserem consumir aquilo que eu tenho para entregar. Então, Deus me colocou num caminho que eu jamais pensei que eu ia seguir, porque eu sempre acreditei que eu era tímida demais, que eu não sabia falar, que eu não tinha presença, que eu não tinha o perfil de fazer isso que eu faço hoje. E olha onde é que eu tô hoje. E olha aonde eu tô hoje. Olha o posicionamento que eu tô hoje. Eu tô falando para pessoas. A pessoa que acreditava que era tímida demais, que não sabia falar, que entrava muda e saía calada, que achava que tinha que agradar todo mundo. A pessoa que vivia com medo de conflitos, hoje está numa posição que jamais lá atrás eu entraria antes. Mas por que isso? Porque eu mudei a minha mentalidade, porque eu dei um chega em todos os resultados ruins que estavam na minha frente e eu comecei a buscar um outro caminho. Minha vida tá 100% hoje? Não tá. Eu estou no processo ainda. Eu ainda não cheguei na plenitude, que é o que todo mundo quer. Eu ainda não cheguei. Existem muitos resultados que eu preciso alterar ainda na minha vida, mas hoje eu não tô mais no mesmo lugar que eu estava 2, 3, 4, 5 anos atrás. Hoje eu estou em outro lugar. Hoje eu subi um degrau. E eu falo que o 1% que eu mudei com todo esse processo já mudou minha vida da água para o vinho. E então eu estou aqui para gritar para você, para falar para você, para chacoalhar você e falar que a sua vida não é o resultado que você está tendo. Você não é o resultado que você está tendo hoje. Talvez os resultados estão sendo negativos, mas isso não define você. Isso não pode parar você. Os resultados que você tem hoje é simplesmente uma colheita de uma mentalidade que você aprendeu a ter. E através daquilo que você pensa, você teve atitudes, você plantou, e agora você está colhendo. É só uma consequência. O que você vive hoje é só uma consequência de um plantio que você fez que não foi legal lá atrás. Então, a partir de hoje para frente, você pode mudar a sua forma de pensar e mudar, consequentemente, o plantio e mudar, assim, a colheita que você vai ter daqui para frente. O seu passado, ele só te definiu até hoje. Você adquirindo conhecimento, adquirindo consciência, daqui pra frente o seu passado não vai te definir mais. Desde que você olhe para si, você ressignifique isso, você busque lugares, pessoas, conhecimento para poder mudar a mentalidade e não permitir mais que aquilo que aconteceu com você influencie você a partir de agora para frente. Então, o fato de você não se sentir boa o suficiente é medo. É medo e também está ligado com raiz de rejeição. Nós falamos sobre rejeição essa semana. E eu venho falando sobre rejeição o tempo todo porque é uma raiz muito profunda que tem como fruto o medo,
o medo de não ser bom o suficiente, tem como fruto o medo de avançar, o medo de crítica, o medo do que as pessoas vão falar. Então, o medo de não ser bom o suficiente faz você trabalhar além do limite. Olha só as consequências. Aceitar mais do que deveria. Aquela pessoa que fala sim para tudo e para todo mundo. Aceitar mais do que deveria. Dizer sim quando precisaria dizer não. Se adaptar para caber na vida das pessoas, nas situações, nos lugares. Se adaptar. Quando a gente acredita que não é bom o suficiente, a gente se diminui para caber na vida das pessoas. Quantas vezes você se diminuiu? Você fingiu ser menos do que você era para que as pessoas te aceitassem? Quanto você se diminuiu? Você muitas vezes estava no seu nível, você estava aqui, mas as pessoas do seu convívio estavam aqui. E eu não falo de ser melhor do que ninguém, tá? Eu falo de mentalidade. Eu falo de você acreditar que você tem que parecer menos para poder fazer parte de um grupo, para se sentir pertencente das pessoas que estão à sua volta, da sua família, das pessoas, dos amigos. Você sempre se diminui para caber, porque você não é bom o suficiente para alcançar outros grupos, para alcançar outras pessoas. Então, quantas vezes eu fiz isso? Porque no fundo existe a sensação de que se você não for bom o bastante, você vai perder algo. Você vai ser rejeitada, você vai perder reconhecimento, você vai perder amor, você vai perder espaço, você vai perder validação. Então, qual que é o sentimento? Qual que é a sensação? O porquê? Qual que é a raiz de você acreditar que você não é bom o suficiente? Qual que é a necessidade de você estar o tempo todo fazendo e sempre diminuindo? Parece que nunca é o suficiente aquilo que você faz. Você faz e você se acaba de fazer. E o que você faz realmente é incrível. As pessoas, muitas vezes as pessoas validam, elogiam, mas você nem acredita no que as pessoas falam. Então, desde quando você sente que precisa provar o seu valor constantemente? Desde quando? Se você parar para analisar. Quando começou isso? Talvez você tenha aprendido cedo, lá atrás, lá novinha, novinho, que você precisava se destacar, que você precisava não errar, que você precisava ser o melhor, que você precisava dar conta de tudo. Olha que peso tudo isso que eu tô falando. Olha que pesado tudo isso que eu tô falando. Isso virou um padrão. Nossa vida ela é regida por padrões mentais, que o nosso cérebro reproduz. O nosso cérebro, talvez você tenha ouvido falar, talvez não, mas constantemente eu escuto pessoas falando e isso é a realidade. Nosso cérebro, ele busca economizar energia. E para ele economizar energia, ele estabeleceu padrões para serem seguidos de forma automática. Para que você não tenha que ficar pensando, então você só reproduz. Então talvez hoje, talvez não, tenho certeza, que hoje você está reproduzindo padrões. Só que a questão é, o questionamento é, esses padrões são o quê? Eles são padrões que te fortalecem, que te fazem crescer, que te fazem avançar, ou são padrões negativos que te fazem sempre andar nos mesmos resultados? Parece que você faz e você tá sempre andando, patinando e não saindo do lugar. Então, qual padrão tá mais forte na sua vida? É o padrão negativo ou é o padrão positivo, fortalecedor? Tá? Só que viver tentando provar valor o tempo todo é exaustivo. Então, você pode ver todas as lives, assistir todas as lives que eu tenho feito desde a semana passada, e eu tenho sempre trazido isso, é exaustivo demais manter esses padrões. Negativos, tá? Se tá te fortalecendo, tá te fazendo crescer e avançar, aí não precisa, aí não é bom mudar, é só fortalecer o padrão. Mas, Camila, como é que eu tiro esse padrão? Nós não tiramos. O que foi aprendido vai ficar aí dentro, nós podemos ressignificar eles, tá? A palavra de Deus diz que se seus olhos forem maus, você vai viver em trevas. Se seus olhos forem bons, você vai viver na luz. O que é isso? A forma como você enxerga as coisas. Talvez a situação não vai mudar, mas você precisa mudar o olhar que você está tendo para aquela situação. Você olhar para aquela situação com outra perspectiva, com outra expectativa, com outro olhar. Ao invés de você olhar e focar somente naquilo que está dando ruim, somente no problema, você não vai sair da situação
com uma cabeça tranquila para poder pensar na solução. Você foca no problema, olha para a situação e foca na solução, foca em resolver ela. E não foca no problema, em ficar martelando e ficar metendo o dedo na ferida e rodando. O que eu posso fazer? Muda a tua mentalidade. O que eu posso fazer para resolver isso? Quais são as possibilidades? Qual que é o leque de possibilidades que eu tenho para mudar essa situação? Ao invés de ficar se lamentando, ficar olhando para o problema e ficar murmurando e ficar reclamando. Quando a gente muda só a perspectiva do nosso olhar para a situação que está acontecendo na nossa frente, a gente abre um leque de possibilidades. Ou a gente abre um leque de possibilidades para poder mudar a situação, ou a gente mergulha em autopiedade. Então, esse é o olhar que nós precisamos mudar. Se você ficar olhando só para o problema, você vai entrar no loop de autopiedade, no loop de vitimismo, no loop que você não vai sair do problema, você vai mergulhar nele e vai ficar lá nadando no meio dele. Muda o seu olhar, que isso já começa a mudar mais de que 50% do resultado que você vai ter. Quando a gente muda o olhar, a gente sai de uma posição de vítima sofredora e entra numa posição de herói aprendiz. Tá bom? E indo já para o encerramento, olha aqui. Talvez o problema não seja falta de capacidade. Talvez você seja extremamente, eu acredito que você está buscando consciência, está buscando ambientes, que tem muita gente que hoje, eu participo de 2 grupos de network aqui da cidade e eu vejo a capacidade imensa das pessoas que estão ali. Mas muitas vezes o que impede a pessoa de avançar não é falta de capacidade, é o emocional. Talvez seja a crença silenciosa dentro de você de que você não é bom o suficiente ou bom o suficiente. E enquanto essa crença ela estiver ativa, nenhuma conquista ela vai preencher. Nenhuma conquista vai ser bom o suficiente para você comemorar, para você olhar para você e falar: caramba, eu fui capaz de fazer isso. Caramba, eu consigo fazer isso. Se eu conseguir comemorar, comemora as pequenas conquistas. Comemora. Alguém chamou você para fazer uma reunião, mas Camila, eu não vendi nada. Eu só fui fazer uma reunião. Caramba, mas você está sendo visto, você está sendo lembrado, você está sendo chamado. Fechou? Não fechou. Mas aí o próximo já vai com mais gás ainda. O fato de você, a forma como você olha para toda e qualquer situação, comemora as pequenas conquistas. Isso já traz uma outra mentalidade para você. Comemora. O cliente ligou para você, falou assim: ó, fulano, me indicaram você. Beleza. Camila, só por causa disso? Só isso já é tremendo, isso já é extraordinário. Porque você vai mudando dentro de você a química que você precisa para poder enxergar as coisas de uma outra maneira. Cada vez que você se acha ruim ou que você não se acha bom o suficiente, você está mandando uma informação para o teu cérebro e você vai estar só confirmando a crença de que você não é bom. Agora, toda vez que você comemora, caramba, nossa, consegui, nossa, ligaram para mim, nossa, um cliente, uma reunião marcada. Cara, comemora. Comemora, porque você vai estar mudando a química do seu cérebro, você vai estar mudando os hormônios que o teu cérebro vai liberar no teu corpo, e isso vai fazer com que você tenha capacidade emocional de avançar, porque você está sob o controle. Você precisa controlar o teu emocional e não o teu emocional controlar você, certo? E indo aqui já pro rumo final. Enquanto essa crença estiver ativa, qual crença? De não ser bom o suficiente. Essa crença de que você não é bom o suficiente, que você é rejeitado, de que o que você faz não é bom. Enquanto você não mudar isso aqui dentro, nenhuma conquista vai valer a pena para você. Nenhum elogio vai ser verdadeiro para você. Nada do que as pessoas, nenhum feedback que as pessoas te derem vai ser realmente, você vai acreditar que realmente aquilo é porque você é bom. Você é bom, você é boa. Coloca isso na tua cabeça, repete isso todos os dias. Eu sou bom, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou competente, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, tudo que o Senhor é, eu também sou. Eu sou, você é. Então o que o Senhor é? O que Deus é? Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é único, ele é extraordinário, ele é competente, enfim, então eu também sou incrível, eu também sou maravilhosa, eu também sou extraordinária, eu também sou competente, eu também... Tudo que ele é, eu sou. Então, tudo que ele não é, eu não sou. Então, por que eu acredito que eu não sou bom o suficiente? Deus não é bom o suficiente para você?
Ele é, então você também é. Você só precisa acreditar. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em quem você é. Porque se você não acredita em você, não adianta esperar que os outros vão acreditar. Porque os outros, eles vão nos tratar da mesma forma como nós nos tratamos, tá? Sem perceber, a gente ensina as pessoas como devem nos tratar. Se eu não vejo valor em mim, eu vou me cercar de pessoas que não vão ver valor em mim. Porque eu vou me permitir que as pessoas entrem na minha vida para confirmar a crença que eu já tenho sobre mim mesma. Então eu permito pessoas ruins entrarem na minha vida para confirmarem que eu não tenho valor. E isso é um conteúdo muito mais profundo que não dá para eu abordar agora. Mas ficando assim, ó, uma sementinha plantada aí. A forma como eu me enxergo, a forma como eu me trato, eu permito pessoas entrarem na minha vida para me tratarem da mesma forma. Então aí você para enxergar, só uma sementinha plantada. Principalmente mulheres, mas homens também entram em relacionamentos tóxicos. Então fala assim, a questão muitas vezes não é o outro, não é só o outro, porque o outro também tem responsabilidade. Não é só o outro que é tóxico, não é só o outro que é abusivo, mas por que eu permiti essa pessoa entrar na minha vida? Esse é o principal ponto, a principal chave, tá? Mas isso é assunto, é muito assunto que não dá para resolver agora. Então voltando aqui, não sou boa o suficiente, porque enquanto eu acreditar nessa crença, nada vai mudar, minhas conquistas não vão preencher, porque a meta muda, o nível sobe e a exigência só aumenta. Só aumenta. E se essa conversa mexeu com você, talvez você esteja cansada de tanto provar algo, de tentar tanto provar algo que já deveria estar resolvido dentro de você. Se essa conversa hoje, se essa live hoje fez você pensar, fez você refletir, fez você olhar para sua vida com outros olhos, eu vou deixar essa live salva, assim como todas as outras. Curte, compartilha, comenta, manda essa live para quem você sentir no coração que também deve mandar. Mas primeiro, essa live serve para você. E depois que você absorver ela, manda para pessoas, fala, olha, essa live me despertou, essa live me ajudou muito, eu tô mandando de todo o coração para que ela também, assim como ela me ajudou, ela ajude você, tá? Como um ato de amor. Vamos passar para frente. E é uma forma de vocês ajudarem, porque o tal do algoritmo aqui do meu Instagram não está divulgando os meus conteúdos. E eu creio de verdade que são conteúdos transformadores. Hoje eu olho para tudo isso e falo, caramba, isso aqui é transformador. Antes eu falava assim, nossa, eu não sou boa o suficiente para acreditar que o que eu faço é bom para transformar algumas pessoas. Não, gente, realmente, isso aqui é um conteúdo transformador. E o Instagram tá me bloqueando, tá? O Instagram não tá passando para frente aquilo que eu faço. Então, curte, compartilha, comenta, manda, envia nos grupos para as pessoas, enfim, para que esse conteúdo seja disseminado e várias sementes sejam plantadas no coração de muitas pessoas que precisam entender que a vida delas é muito mais do que aquilo que elas pensam sobre elas mesmas. A sua vida é muito maior do que aquilo que você pensa que é, você é muito maior do que você pensa sobre si mesmo. Então, as coisas que aconteceram na sua vida não te definem. Tudo que aconteceu até hoje na sua vida não define quem você é. Você pode olhar com outros olhos, aprender com tudo que aconteceu com você e mudar a sua história daqui pra frente, tá bom? Então, hoje é quarta-feira, dia 11. Que sua quarta-feira seja abençoada em nome do Senhor Jesus, que você viva na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você tenha inteligência emocional, espiritual, intelectual, para poder lidar com toda e qualquer situação que acontecer no seu dia de hoje e nos outros dias também, tá? Mas hoje eu tô orando especificamente para hoje. Amanhã eu oro para amanhã e assim a gente passa um dia de cada vez. Um beijo, fica com Deus, o dia já está abençoado em nome do Senhor Jesus e faça um dia incrível, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.